Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada, iluminado, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal e maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Gratidão. Consciência divina, nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nestas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas da tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos, sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu ser. E assim, poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Solange, você pode ler para nós? Ney, Então, por favor. vamos lá? Vamos. Falhas em seu planeta. Deixa eu pegar o Desta vez, não vim para dizer belas palavras de encorajamento espiritual, a fim de despertar os seus anseios espirituais. Vim para alcançar sua vida cotidiana, com sua linguagem coloquial, para lançar luz sobre aquilo que as pessoas estão diariamente fazendo para si mesmas, seus corpos, vidas, relações e para o planeta inteiro. É com os seus pensamentos que levam as palavras e as ações que eu estou particularmente preocupado neste momento. Olha, povos de todas as raças e culturas, ouçam-me. A maioria das pessoas que se põe a refletir compreende que toda a tecnologia e extensa industrialização estão gradativamente matando seu planeta. Você reconhece isso? Você Lembrando reconhece que, isso? é, lembrando que a gente falou sobre tecnologia, né? Acho que uma ou duas reuniões atrás, acho que na carta 9, né? Falando sobre o que a tecnologia tem trazido, né, para a humanidade. E aqui, nesse complemento, né, ele está trazendo novamente, está chamando a nossa atenção novamente para isso, né? Porque através dessa nova tecnologia, né, do que a gente tem hoje, como ele mesmo fala, há 100 anos atrás, o que acontecia num lugar ficava lá.
ninguém nem sabia. E hoje, o que acontece, né? Há 2, 3 minutos atrás, se espalha pela internet e o mundo inteiro fica sabendo. Então, tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? Por enquanto, a gente está na tridimensionalidade e os dois lados podem, influenciar a vida das pessoas. E ele está chamando a atenção, né? Como sempre aconteceu com o pensamento, né, do ser humano. Um pensamento egóico, um pensamento altruísta faz a diferença, né? Mas Quem quando quiser, você. Pode falar, Rodrigo. quem quiser, quem quiser conhecer mais sobre esse processo, né, de criação através do pensamento, carta um tá rico disso aí, né? É só o que ele apresenta, é isso aí. Na carta um a partir do momento que ele entra no deserto para iluminação. Pode ir, Solange. Mas quando você acordará para a compreensão irrefutável e de importância ainda mais vital de que seus pensamentos, palavras e ações egóicas são igualmente destrutivos para o seu planeta? Estas são formas de energia de consciência. E formas de energia de consciência são precisamente aquilo do qual seu mundo é criado. Nessa frase aí, né, ele fala, são igualmente destrutivos. Se é igualmente, é porque tem duas coisas, pelo menos, né? E o que eu entendo que ele diz aqui é que é destrutivo tanto para o planeta quanto para nós mesmos. Então, por isso ele faz esse questionamento, né? Quando que você vai acordar para compreender essa importância, né, ainda mais vital, e que seus pensamentos, palavras e ações egóicas, né, não é qualquer pensamento, são os egóicos, as palavras egóicas, as atitudes egoístas, são igualmente destrutivas para o seu planeta e para nós mesmos, né? Da gente entender que a gente é responsável por tudo que se apresenta para nós e tudo que o mundo está apresentando, né? Todos nós temos um quinhão, uma parcela sobre isso. A gente pode começar a mudar a maneira que a gente pensa, fala e age, né? É porque ele está falando, Roberto, ele está falando aí, né, para as pessoas, né? Na carta, no início, ele aborda, né, dizendo: eu estou preocupado com o que vocês andam pensando, né? É, Então ele está falando para a pessoa e está dizendo agora, olha, vocês estão pensando de forma, né, ego- contrária à lei da existência. E isso também está afetando o planeta, exato. igualmente. E é vital, né? Ou seja, é de vida e morte, né? É. Porque o que acontece de falha no planeta causa morte para muitas pessoas. A gente viu essa semana aí um terremoto de magnitude bem elevada, né? Passa dos 2.000 mortos. Então, sabendo que nós temos responsabilidade direta sobre isso, sobre a morte dessas pessoas, né? Sobre as enchentes, sobre tudo que está acontecendo de uma maneira que é desagradável, né? Para o ser humano. Quando chega, essas notícias, quando chegam à nossa consciência, à nossa realidade imediata, quer dizer que parte da energia da nossa consciência, do nosso ego, está ali junto, elevando diminuindo a frequência que pode ocasionar um desastre ecológico. Então, é bastante importante que a gente realmente volte nossas atenções para um processo bem intenso de oração nesse momento,
para que, se você tomou conhecimento, você faz parte do processo de, de cura. Então, nada chega à nossa consciência sem que tenha um certo grau de responsabilidade. Quando a gente está andando pela rua e você presencia uma briga, é porque parte da sua energia também está lá. É uma coisa bastante interessante da gente refletir mesmo, porque nós somos apenas um. Todos nós estamos conectados. Dependendo do teor dos seus pensamentos, você faz parte do processo. Então, teve aquela vez que eu me identifiquei muito com os problemas lá do Sul, foi que eu levei uma reprimenda bem grande para mudar o tipo de pensamento para a gente não fazer mais, para eu não fazer mais parte do problema. Porque cada vez que a gente fica, oh, coitada, eu tava mandando muita energia negativa. Mas é o que ele vai falar na frente, né, Celina? Ele vai É, falar no terceiro parágrafo, ele vai falar sobre isso. É, independente de quem é esse indivíduo, né, as ações egóicas contribuem para o coletivo, né, para a consciência coletiva, e isso vai para todo o universo, né, planeta. Seu mundo inteiro não é nada mais do que uma gigantesca forma de energia de consciência, composta de bilhões de formas de consciência individuais. Estas provêm do e apoiam-se no vazio da consciência universal, o qual você poderia chamar de Deus, que vem evoluindo desde o aparente nada até o seu estado atual, através do processo de seus próprios desejos e anseios. Aqui eu queria comentar uma coisa que já foi falado, acho que na Carta 9 agora, semana passada, né? Tá bem claro aí, né, que a consciência divina é a consciência divina é a individualização da consciência universal. É a primeira individualização, né? E essa consciência divina é tudo que é materializado, criado a partir da consciência universal, né? Que a consciência universal é a fonte, como ele diz aqui, né? E, ou seja, todo o universo é consciência divina. E todos, né? Todas as bilhões de formas de consciência individuais, nós aqui, né? E as outras coisas, né? Fazemos parte desse grande sistema que é a consciência divina, né? De energia de consciência. E aí uma coisa que eu achei interessante, ele diz assim, o qual você poderia chamar de Deus, né? Que vem evoluindo desde o aparente nada até seu estado atual, através dos processos e seus próprios desejos e anseios. Então, a consciência divina, ela vem evoluindo através do comportamento dos bilhões de indivíduos. Por isso que ele diz lá na carta 5, se não me engano, né? Que a consciência universal ela está evoluindo com as experiências dos indivíduos. Entenderam isso? A consciência universal aprende com os nossos altos e baixos, com os nossos erros e acertos, né? Com, enfim, com as experiências que nós temos. E aí você imagina aí, né? Todos os seres vivos, minerais, vegetais, animais, né? Todos eles têm experiências, né? E o universo está aprendendo com isso e evoluindo com isso. Isso me deixou, assim, muito gratificado, porque saber que o meu comportamento, né, afeta, não é que afeta, mas contribui, né, para a evolução do universal, né? Por isso que ele vai dizer agora, né, que o que a gente pensa no egoísmo, né, dentro do contexto egóico, vai atingir todo o planeta. Porque é assim, tudo é consciência, tudo é uma energia una.
que está vibrando em frequências vibracionais diferentes, né? Mas que faz parte do todo, como a Celina falou, é o uno. Não tem fugir disso, não dá para fugir disso. Essa parte aqui que vocês estão falando, quando ele fala estas provém do e apoiam-se no, quer dizer, o bom e o mal vem tudo da fonte, ele mesmo é o, peraí, ele mesmo vem do mal, mas apoia no bem que veio, é tudo de uma fonte só. A princípio, mas as nossas escolhas é que vão gerar uma energia que pode ser adequada ou não às pessoas. A, não, a fonte, ela apenas, eu entendo dessa maneira, a fonte, ela estabelece um, define um aspecto da realidade. Dentro daquilo, nós podemos criar coisas bonitas ou não apenas no aspecto, assim, coisas boas e coisas ruins, né? Para o nosso entendimento da terceira dimensão. Mas não é a fonte, ela produz eu entendo que ela produz um pano de fundo para nós termos a possibilidade de conhecermos a nós mesmos, tendo a oportunidade de experimentar vários aspectos da realidade que se põe na nossa realidade, né? Não é ela, nós produzimos. Não sei se eu Isabel, me fiz entender. Eu acho isso muito confuso, não é a Rafa, sua explicação. Eu acho muito confuso isso. então Muito. vamos lá, vamos ver se essa aqui ajuda. Ó, o seu mundo inteiro não é nada mais do que uma gigantesca forma de energia de consciência, certo? Uhum. Esse é o todo. Aí ele diz, composta de bilhões de formas de consciências individuais. Você é uma Tem de delas. tudo aqui, bilhões de É, tudo, do isso, bom, do mal, é, do mais ou menos. isso. E você é uma delas, certo? Nós aqui somos algumas dessas. Aí ele diz, estas o quê? Estas bilhões de Essas formas, formas de isso, consciência, né? elas provêm, elas provêm Do. do vazio da consciência universal, que é a fonte do E ser, ok? apoiam, pois é, e apoiam nela E também. apoiam-se. Então, assim, ela tanto é esses bilhões de indivíduos, né, de consciência, tanto provém da consciência universal, como são apoiadas, ou seja, mantidas através da vida, que é o trabalho do Pai. É isso que ele está dizendo. Tudo no universo a- provém a partir da consciência universal e é mantido a partir dele também, porque ele é a consciência universal em si. Eu entendo isso, eu só não entendo os dois virem, o mal e o bem virem de um lugar Mas só, é isso que mas o mal e o bem só existem na sua mente, tá? Na consciência universal ele nem enxerga isso, porque é causa e efeito só. Causa e efeito, só isso. Hum. Isso. A questão do bem e do mal, isso é só na nossa cabeça, tá? Nossa cabeça. É uma crença dessa realidade aqui, né, da terceira dimensão. Ficou mais claro, Isabel? Ficou. Agora sim. É Rodrigues, da é a consciência da gente que vai fazer, né? Que Isso, lado que tá. Uhum. isso. Rodrigues, Obrigada, gente. é, É isso aí. a Oi. gente aprende que a gente pode rejeitar ou atrair, né? Então, tá tudo a nosso alcance. A, as energias, todas as situações. Então, quem vai fazer a escolha pelo livre-arbítrio que tem, somos nós. Então, você vai escolher
Agora, sim, o caminho foi Entendendo bem dado, tem um você. caminho, né? Tem um caminho para você escolher, do amor e do não amor. Então, vocês vão querer o quê? Eu escolho o amor. Então, é, a gente se distanciou, né, da nossa essência e se distanciou desse amor. Então, quando eu vejo que a gente tem a possibilidade de olhar para o nosso ego e dizer assim, eu vou escolher o amor, a gente vai sempre escolher o melhor, né? Então, é uma opção nossa. E é isso que ele espera de nós. Eu acredito, assim, que você se une a essa consciência universal a partir do momento que você é, vai para a lei que é do amor, que foi feita, e que Deus é amor. Entende? Eu penso É, desse jeitinho assim. Deus, diga, com consciência divina, ela dá a oportunidade dela se experimentar através de cada uma das nossas escolhas. Ela jamais julga, não há isso. É apenas uma experiência que aquele pedacinho dela, que foi extraído dela, tem oportunidade de mostrar. Não há, ela nunca julga. Lembra daquele filme A Cabana? Ela não, ela não julgava nem aquele que matou a menina do protagonista, nem julgou o fato de que ele havia cometido aquele coisa. Ah, todos nós estamos tendo oportunidade de experienciar muitos aspectos e seja bom ou ruim, seja a escolha que você faça ou não faça, deixe de fazer, ele não julga jamais, porque ele sabe que aquela escolha terá implicações e todos aprenderão com esse processo. Então, o amor, ele é absoluto, tudo é dentro dessa realidade, então não existe o julgamento. Nós é que estabelecemos por conta da, da nossa moral muito estreita, a gente ainda considera uma coisa boa ou ruim. Ele não tem esse tipo de julgamento. Tudo para ele é uma oportunidade de se experimentar, de ver a possibilidade e a forma como a energia de cada um responde à questão apresentada. Então, não é uma questão de, é uma questão de experimentar mesmo. Nós estamos aqui, quando ele fala lá no texto complementar 7, em que aquele indivíduo que fica em meditação e abandonou todas as questões, momentaneamente aquilo é interessante para aquela alma, mas esse não, ele fala, esse não é o verdadeiro propósito das almas que estão neste planeta. Este propósito é experimentar aspectos interessantes na matéria, na realidade se apresenta. A não ser que seja um trabalho específico, como foi o caso da Canal, né? Ela se isolou, né? Ela literalmente se isolou para se preparar para receber as cartas, né? Mas eu estou falando o caso dela porque é específico, ela se isolou para isso, né? Sim, Talvez até por orientação da consciência, né? Mas olha, Sayonara, né? Sayonara. É, a nossa mente, a nossa psique, ela transaciona com a consciência divina, que é a alma, que é a chama, né? E transaciona com o ego. Inclusive o ego, Cristo disse que o ego tem domínio sobre a psique humana, né? Ele consegue manipular a psique humana. Mas quem
Quem conhece, quem faz esse julgamento do que é certo e errado é a psique. Ela que faz isso no cérebro, né? Na mente. Só que nós temos que entender uma coisa. O ego, na maioria das vezes, ele interfere nas decisões da psique. Se essa psique não estiver próxima, né, da, da consciência divina, da alma, tá? Mas eu queria ler aqui uma coisa que está na carta 8, que é bastante batido aqui nos nossos debates, né? Quando ele vai falar das três dimensões, né? Da dimensão material, da dimensão da atividade da consciência divina e da dimensão universal, né? Onde está a consciência universal em equilíbrio. E ele diz assim, olha, isso aqui é, isso aqui é, isso aqui derrubou assim uma pancada de crença que eu tinha na cabeça, quando eu entendi, tá? Página 270, quando uma alma atinge a compreensão e realização, o nível mais elevado das frequências vibratórias da consciência, a consciência crística, pode olhar para baixo e contemplar os níveis de vibração que se elevam ou descem até a humanidade na Terra. O que que ele está dizendo aqui? Que essa alma chegou no nível crístico. Olha só, o nível de frequência vibracional do Cristo, certo? Quando ele diz olhar para baixo e ver, contemplar os níveis de vibração, ele está dizendo o seguinte: como ele chegou no topo, ele consegue ver agora a questão da vibração claramente. Eu estou dando aqui o meu ponto de percepção, tá? Aí ele diz assim: essa alma sabe, ela sabe, com amor e compaixão, que a humanidade, olha o que ele vai dizer aqui, ó, está aprisionada nas vibrações inferiores da consciência divina que estão ocultas no impulso egocêntrico. Peraí, mas a consciência não é amor, né? A consciência não é perfeita? Como é que pode ter vibração inferior na consciência divina? É disso que nós estamos falando, Essa é a entendeu? perfeição. É, a consciência divina, ela tem uma faixa frequencial de vibração. A rocha, ela tem uma frequência, né, vibracional. A água tem uma frequência. O vento tem uma frequência e por aí vai, certo? Aí ele diz assim, ó, na página 271, no terceiro parágrafo. O universo é consciência que adquiriu a aparência de matéria como consequência de um declínio para as frequências vibracionais inferiores de consciência. Então veja bem, eu acredito, hoje eu entendo o seguinte, que quando a gente encarna, quando a alma encarna, né, ela já vem na frequência inferior, ela já entra na frequência inferior. Daí a dificuldade que ela tem de já nascer iluminada. Pode acontecer? Com certeza pode, dependendo da evolução dessa alma, né? Pode acontecer isso. Mas entendam, a consciência divina, ela está nos níveis de frequência de cima a baixo. Vamos dizer que é um prédio de 100 andares, né? O centésimo andar é a frequência do amor e o primeiro andar é a frequência inominável lá de terríveis acontecimentos, né? Então, as almas são distribuídas nessas frequências. Agora, cabe a essa alma, né, buscar a consciência real. Qual é a consciência real? O universo é energia, que é essa grande consciência aí, total, né, global. E essa energia, dependendo dessa frequência, que você vai se colocar nessa escala. Entenderam? Então, essa é a verdadeira realidade da existência, nada mais. Não podemos acreditar que porque o pai é amor. O que que é o amor do pai? O amor do pai, irmãos, não é nada mais nada menos que as leis as leis da existência, não, é a natureza da existência lá, natureza da consciência universal, crescimento, cura, alimentação, proteção, sobrevivência, lei e ordem, ritmo, sobrevivência, tudo isso. Isso é o amor do pai, é o trabalho que ele faz após ele dar materialidade a esse universo.
Não é esse amor sentimental, não. Não, não se enganem com isso. Isso já foi debatido aqui, né? Não tem nada a ver com amor sentimental. Aliás, sentimento é um problema, né? Se tratando de consciência. Então, só para a gente ter esse entendimento, né? De que esse apoio, Isabel, né? Nesse universo tem todo tipo de frequência, tá? O estuprador, ele estupra porque ele quer aquela experiência. Mas não é ele que quer, é a consciência que quer que eles tenham aquela experiência. Você vai achar que isso é um absurdo, né? Mas na carta 1 ele explica. Tem coisas que seu cérebro não vai entender. Você não vai aceitar. Porque parece uma coisa absurda você dizer isso. Mas é assim que é a consciência. Ela está se experimentando através das individualizações que ele promove. É ele se experimentando. E o que ele quiser fazer, ele faz. Uma coisa para talvez ficar um pouquinho mais clara, a Viviane colocou aqui, na minha compreensão, o sentimento não é um problema, mas o sentimentalismo. É, é isso também. Sim, isso. No caso, como o Rodrigues falou, num prédio de 100 andares, né? A gente imagina que o Big Bang, onde tudo começou, começou tudo igual, mas não creio que seja tudo igual. Oi, saiu, voltou. É, nessa coisa do prédio, né? Imagina que ele jogou milhões de almas ali. Para que pudesse acontecer o que está lá na página 42, ou seja, para que pudesse alimentar, tinha que ter alguém com fome. Só para a gente entender, né? Para poder ensinar, tinha que ter alguém que sabia e tinha que ter alguém que não sabia. Porque, imagina, se todo mundo nascesse professor, ia ensinar o quê para quem? Se todo mundo nascesse alimentado ou se todo mundo nascesse com fome. Então, é tudo experiência, tudo variação, só isso. O que a gente chama de horrores inomináveis é um horror porque é o nosso conceito, né? Você vê, quando um leão lá pega uma zebra, né, para se alimentar, a gente pode olhar aquilo e falar, nossa, que selvageria, né? Que coisa, coitadinha da zebra. Mas esse é o nosso conceito humano, né? E esse conceito humano não existe na natureza para os animais. É normal. Tanto que quando o leão vai matar uma zebra, ele pega no pescoço. E quando a zebra vê que não tem jeito, ela não se esforça mais. Porque não é uma guerra, não é uma briga, não é uma concorrência. Mesmo porque a zebra provavelmente é a mais velha ali, né? É a mais fraca, é a que está doente. E, né, na natureza se torna um equilíbrio, apesar dele falar que na carta 7 ele fala, né, essa violência toda não é violência divina, não é isso. E pelo que a gente entende, né, estudando esse trecho, a gente sabe que um dia o leão e a ovelha vão pastar no mesmo campo, né? Não tem necessidade. Assim como um dia a gente também vai parar de comer os animais, talvez até parar de comer frutas e verduras e legumes. Hoje a gente faz isso porque o nosso corpo é, entre aspas, matéria, né? Nos alimentando de matéria. Quando o nosso corpo for espiritual, nós vamos nos alimentar de substâncias espirituais, né? Assim como a gente sabe pelo espiritismo que alguns espíritos mais inferiores se alimentam de coisas inferiores, comprazem com coisas inferiores. E os espíritos mais elevados também, a gente também passa por isso. Você gosta de assistir filme de terror? Se você gosta de filme de terror, é porque tem um terror dentro de você. Gosta de filme de pornografia? Tem a pornografia dentro de você. Gosta de um documentário, uma coisa elevada, conhecimento, sabedoria, cartas de Cristo?
tem isso também. Mas, enfim, tá tudo aí, porque tudo que está aí é esse todo, é o mesmo todo. E o Cristo também fala sobre pecado nas cartas, né? Ele fala, pecado é um conceito nosso só. Deus não vê pecado, né? Como ele fala. Não tem pecado, são só experiências. No filme lá da cabana, é isso, né? Não tem culpado. Tem a experiência de ser uma criança sendo estuprada e assassinada. E tem a experiência de um adulto estuprando e assassinando. Só isso. E as tribos, vou dar um exemplo bem real, né? As tribos que são canibais, Uhum. praticam canibalismo. E aí? Como é que a consciência vai tratar disso? Entenderam? É a experiência deles, é o momento deles, é a encarnação deles, é a frequência que eles Espíritos estão. vão nascer lá, né? Crianças nascem Ah, nessa tribo e vão continuar sendo ah. canibais. Porque é só experiência. E é a consciência evoluindo com isso. Ele está evoluindo com isso, né? Universal. Tá aqui, acabou de dizer isso aqui. Eu estou evoluindo com a experiência dos meus indivíduos. É. Continuamos? Portanto, tente compreender que, diariamente, quando derrama a consciência de seu ego em seu mundo através de seus pensamentos, palavras e ações, você emite formas de consciência que são totalmente contrárias às leis da consciência universal. E aí eu deixo a pergunta para os irmãos, né? Quais são, por que que são contrárias às leis da consciência universal? Deixar para você pensar na cama isso aí. Se a gente lembrar acho que foi na reunião passada, né? O último trechinho lá da carta 9 ou o penúltimo, eu acho. Ele fala que a intenção era essa desde o começo, né? Que a É, gente se torne iluminado, que a gente encontre, que a gente alcance, né? Essa consciência crística, essa consciência divina. Tem que ter um propósito, tem que ter uma chegada. E assim, tá bom, o Cristo, ele está na consciência crística hoje, né? Vamos falar, Jesus evoluiu. Mas com certeza, antes dele chegar na consciência crística, ele passou as experiências dos horrores inomináveis. Tanto ele sendo, vamos falar, assassinado, quanto ele sendo o assassino. Ele não poderia chegar na consciência crística hoje sem ter passado por tudo. Você pode até nascer iluminado, mas vai passar pela experiência de ser um apagado, para depois poder, tá, eu sei, entendi. E o que eu quero mesmo é ser um iluminado. Por isso ele fala, lembra você nasce num tanque vermelho, depois nasce num tanque azul, depois num tanque amarelo, e cada vez que vai e volta tem um pouquinho de cada experiência. E é só assim que a gente consegue ver, até vou falar do Hermes Trismegisto, como é embaixo é em cima. Através de todas as experiências da minha vida, em vários momentos, em várias situações, é que eu vou poder chegar à consciência crística. E é só através de todas as nossas experiências que o divino vai chegar onde ele já tinha o propósito de chegada, né? Então, como acontece com cada um de nós, acontece com o todo. Como acontece com a parte, acontece com o todo. Como acontece com o todo, acontece com a parte, né? É complexo, mas é extremamente simples, né? É que assim, ninguém ensinou a gente, ninguém falou isso para a gente desde pequeno. Se a gente já tivesse com esse conceito aos 5 anos de idade,
como a gente olharia o mundo muito mais fácil hoje, com menos medo. Você vai ser assaltado. Ah, tá bom, pode levar. Já passei a experiência de assaltar você um dia, hoje é a sua vez de você fazer a experiência de me assaltar. Puxa, é emocionante ser assaltado. E chega alguém dizendo, eu vou te matar. Nossa, você é meu anjo da morte? Muito prazer. Gratidão. Bora. Bora que tem mais experiência para frente. Seria tão mais simples viver a vida assim, com esse desprendimento? Mas Ainda há uma energia bastante densa envolvendo o pensamento e as emoções das pessoas. Mas eu venho sempre lembrar, corroborando essa questão que você colocou sobre entender essas experiências, tem aquela historinha que está no um dos livros Conversando com Deus, do Neil Donald Walsh, onde Deus conta para ele sobre a estrelinha, que ela quer viver uma determinada experiência. E aí ela pede muito para que a outra estrelinha amiga possa fazer, ajudar ela a ter aquela experiência, que era muito difícil. E aí a estrelinha irmã fala assim: eu vou te ajudar a você experienciar essa questão. Só que eu peço ela queria conhecer o que era o perdão, queria vivenciar, ter a oportunidade de ela poder fazer o perdão. E aí ela pede para estrelinha amiga ajudar ela a fazer isso. E aí a estrelinha amiga ela fala assim: eu ajudo você a experimentar fazer o perdão, mas eu quero que você entenda que quando eu machucar você, você não se esqueça de quem eu sou, sua irmã. precisa do outro para ajudar, né, a ter essa experiência. Porque se nunca ninguém me ferir, como eu posso perdoar alguém? Mas, Exatamente. mas, mas, Roberto, mas se fosse le- levando em conta o que você disse agora anteriormente, né? Se fosse assim, se todo mundo soubesse que cada vez que acontecia uma experiência é porque era para crescimento, não tinha graça, entendeu? Por É, quê? Porque É, o universal ele está aprendendo com isso. Então a experiência é de toda, né, de toda a natureza, é assustando, é pavor, é terror, é alegria, é tristeza, não importa, né? é. A experiência, o que conta é a experiência para a evolução da consciência. Mas agora que a gente já está num grau, né, um pouco mais elevado, quando a gente for passar pela experiência, a gente já está mais tranquilo. Certeza. Porque é igual Cristo, né? Quando chegava um leproso para ele, ele abraçava o leproso. Por isso ele fala nas cartas: se puserem fogo na sua casa, fique tranquilo. Você der a sua túnica e a sua capa, fique tranquilo, sabendo que o Pai vai repor. E aí, assim, quem não fica tranquilo é o ego. E se não fosse o ego, a gente ia ter essa. Ia vivenciar essa luz o tempo todo, do início ao fim. Então, a luz é a verdade, mas foi criada uma mentira para que a gente possa reconhecer a verdade. Sem o ego, a gente não ia ter experiência, que a gente já está rindo para tudo, né? Agora, hoje, de tudo que a gente já passou, a gente realmente pode começar a rir para tudo. Falar, tá bom, é uma experiência, tudo bem. Fala, Roberto, Sérgio. Olha, você lembra, Ana, você lembra daquela parte da carta
que a criança que a criança está se debatendo e o pai já sabe de tudo, né? O É. pai deixa ela lá se debater, e ela está querendo, né? No final o É sorvete está lá, para sorvete, ver, o sorvete fruta. dela está lá, né? É. Então, assim, eu acho que ele fica assim, que nem esse pai mesmo. O criador está lá olhando todo mundo, mas ele sabe tudo e deixa aí você aprender o que é que você quer, eu quero ver sua reação. Aí a criança aí se debate, a criança poderia fazer uma forma bem gostosa de chegar para a mãe, de compreensão e tal, mas não é isso aí. Então, eu, né, assim, me guio nessa parte, que ele fica nesse posicionamento de observador, É. para ver o Olha, que vai tem, acontecer. olha, tem 3 milagres na Bíblia, tem 3 milagres de Jesus, que as pessoas ao seu redor, né, as pessoas envolvidas na questão, elas questionam, fazem um questionamento a Jesus, né? O primeiro milagre, o primeiro milagre de Jesus foi é, Cafarnaum, né, na casa do Zebedeu, né? Zedequias. 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 Zedequias, né? O filho, né, do Zedequias e tal. E aí o Zedequias perguntou para Jesus, né? Que é que eu fiz, né? Que causou isso, né? Que respingou, né? Que replicou no meu filho. E Jesus disse para ele: nada. O que está acontecendo aqui é para que vocês percebam a glória, né? Ou seja, para que vocês vejam o milagre acontecendo. Esse fato aqui é para que vocês vejam o milagre acontecendo, a consciência divina em ação. O outro milagre foi o do cego, lá na porta do templo. Aquela história que ele cuspiu na areia e passou a lama nos olhos dele. Aí os que estavam ao redor dele perguntaram para Jesus: quem pecou? Ele, a mãe dele, o tio dele, o avô dele, né? Para ele nascer cego. Aí Jesus disse: nada, nem ninguém. É para que a consciência divina faça a cura e vocês vejam a consciência divina em ação. Eu estou falando aqui na linguagem de hoje, tá? Não estou recitando aqui o texto bíblico. E o último milagre que aconteceu esse argumento, foi o ressuscitamento de Lázaro. Lázaro perguntou para Jesus por quê, né, que ele tinha ressuscitado, né? Jesus disse: era necessário que isso acontecesse para que as pessoas entendam, vejam o milagre, compreendam a consciência, o que eu estou falando. Então, baseado nisso, né, é que quando se fala, né, de recursos e mais recursos, de energia que vem não sei o quê, vai ser para onde, papapá, eu sou cético para isso. No meu entendimento, Cristo, Cristo aqui, né, a consciência universal, e Jesus deixa bem claro nas cartas, né, que quem quiser seguir os passos deles e até fazer milagres, basta que tenha esse conhecimento muito claramente, tenha essa aproximação com a consciência, né, através da meditação, e tenha fé, né? E fé não é nada mais nada menos que convicção, a convicção da consciência, né? Que é convicção, é uma crença firme e absoluta em algo. Então, para mim, é assim que eu vejo, né, o milagre, né, do Pai na vida das pessoas. Legal. Continuamos mais um pouquinho. Solange, você está aí? Ok. Tá dormindo, né? Tá Não, cochilando. tá? Comendo, tá Você, comendo. você e bilhões de outras pessoas de pensamento semelhante estão criando uma força destrutiva em conflito direto com a sua fonte de ser, a consciência universal, que sustenta e mantém toda a existência. Ó, Inevitável. pode só dizer uma coisinha aqui, Solange. Sim. A página 42, fica bem claro, né? Observe aqui, ó.
em conflito direto com a fonte do ser, a consciência universal que sustenta e mantém toda a existência. Olha só, é, quando Cristo estava lá na iluminação, ele entendeu o seguinte, página 41, ó. Compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. Ou seja, o ser humano, ele gosta das coisas, ele gosta das posses, né? Ele se apega a isso. Ou seja, o ego puxa o saco para o lado do indivíduo, né? Da personalidade. E o todo busca as coisas, busca as posses. Então, Cristo percebeu isso na iluminação. Mas isso é conflitante com a forma como a consciência trabalha. É por isso que ele está dizendo aqui. Quando você pensa egoicamente, você está em conflito com a tua fonte do ser. Porque a fonte do ser é doar. Ele faz isso o tempo todo. Desde que você foi encarnado, que você se materializou, individualizou, ele está te sustentando. Até a inteligência que a gente usa provém dele, né? Tudo provém dele. Então, é isso, irmãos. Quando ele diz aqui que o conflito está, o que a gente faz no ego é em conflito com a fonte do ser, a consciência universal, é porque realmente a gente pensa para nós, né? O ego pensa para si, enquanto que a fonte do ser pensa o todo. Esse é o conflito. Por isso que dá problema, por isso que dá problema, porque as energias não batem. E a gente deve passar a priorizar o todo, né? Como ele fala na carta 7. Quando a alma consegue se expressar, ela se expressa em prol do todo e não mais para si própria, né? Não é mais uma coisa egoísta. Constrói para o todo e ela se beneficia também. Vamos lá, Solange. Inevitavelmente, Inevitavelmente, ocorrem falhas na estrutura de seu planeta e as pessoas experimentam tornados, terremotos, inundações e nevascas. Todas são manifestações físicas da violação da lei universal, que é o amor universal que governa o mundo. tá bem claro, né? E a gente entender isso e praticar isso, né? Esses tornados vão parar, esses terremotos vão parar, as inundações e nevascas também vão cessar. Isto indica que o amor de Deus se retirou do mundo? Não, não existe tal coisa como o castigo de Deus, porque não existe um Deus individualizado, pensando como um humano. Isto é um mito que deve ser erradicado da mente das pessoas. Porém, seu planeta e você mesmo foram individualizados desde a consciência universal, a qual é em si mesma uma lei que eu repetia continuamente quando estava na Terra, a lei da fé no bem e no mal, a lei da convicção. Então, essa lei da fé, né, que ele fala, no bem e no mal. Não tem esse bem e esse mal. Só tem o amor. A realidade, a verdade é o amor. A ilusão é o que a gente chama de mal. A ilusão é esse egoísmo. Essa lei da fé no bem e no mal, que ele fala aqui, a fé, ela, se você tiver fé no mal, é o mal que vai acontecer, né? É Uhum. isso. Isso. A fé é isso. é porque esse texto complementar, ele fala de quê? Qual é a ênfase desse texto aqui? Pensamentos que levam a palavras e às ações.
Essa é a preocupação de Cristo. É com o que nós estamos pensando. É. Porque o pensamento é o pavio, né? É a pólvora que dá início às materializações, às materializações que o ser humano faz através da mente. Por isso que o pensamento é importante, né? Ser policiado, ser purificado, né? Ser monitorado, né? Então, se você pensar no bem, é o bem. Se você pensar no mal, é o mal. É a lei da fé, é essa, né? Da convicção. Porque ela vai acontecer, não tem jeito. E isso Qual está é a na sua lei da convicção, existência. né? Qual é a sua convicção? A sua convicção é, é do bem ou é do mal? É o amor ou é o ódio? Então, você está em que convicção? Qual é a sua convicção? Então, é a sua fé. Vai lhe levar onde você, né, pensa, acredita e age. E respondendo já a, aquilo que você colocou, para vocês vão dormir pensando nisso aí, né? Que é você emite formas de consciência que são totalmente contrárias às leis da consciência universal. Aqui já responde, né? Que é quando ele fala aqui, é, cadê? Todas as manifestações físicas da violação da lei universal, que é o amor universal que governa o mundo. Então, a gente está indo de encontro a essa, né? A essa lei que é o amor. Então, pensando em tudo que já foi dito aqui, a gente diz, poxa, não existe mais castigo, tudo vem do nosso pensamento, nós estamos livres para pensar, mas qual é a melhor forma de pensar? Ficar na maior, nas maiores frequências, nos melhores pensamentos, nas melhores ações, né? E assim a gente está ajudando o planeta, né? E a nós mesmos, que somos um com um todo, e aí a solução está dada, né? Página 49. Tudo aquilo que emana da mente e do coração do homem retorna a ele em seu devido tempo, de uma forma ou de outra. Lembre-se de que toda coisa sempre gera o seu igual. Pensamentos fortemente emocionais são sementes de consciência plantadas em seu próprio campo de consciência. Estas crescerão dando uma colheita semelhante à semeadura. É a lei da existência é essa. E não tem escapatória, não. Pensou, aconteceu. Pensou, criou. E Pensou, por isso criou. ele é tão enfático, né, nessa coisa da lei da existência. E aqui o que ele está falando é isso, né? A lei da fé no bem e no mal. É uma lei, né? A coisa acontece. E ele está falando do bem e do mal aqui, é só porque ele diz na carta que ele fala assim: olha, eu tive que falar com vocês no linguajar de vocês. Porque se eu falar em como realmente as coisas acontecem, são, vocês não iriam entender. Então ele usou o vocabulário, né? Através da canal, ele usou o vocabulário que ele podia para poder chegar até a nossa mente. Mas o bem e o mal aqui é só um conceito, né, da nossa língua. Mas isso não existe. É só a forma como o processo acontece. Vamos? Uhum. Aquilo que você verdadeiramente acredita, seja bom ou ruim, ou indiferente, acabará por se manifestar em sua vida. Portanto, esteja avisado e use este conhecimento para libertar-se da consciência mais destrutiva do mundo, a consciência egóica. Ir à igreja não o ajudará, o culto dominical não o libertará. A única esperança de liberação do ego e da consciência destrutiva do mundo é seguir o caminho de Cristo. Este é o caminho que pessoalmente segui e vivi depois da total iluminação no deserto. Iluminação esta que tornou-me capaz de voltar a Nazaré e empreender uma nova vida de cura, ensino e controle dos elementos.
Como os meus ensinamentos estavam em total oposição aos ensinamentos judaicos de punição e de um Jeová vingativo, fui crucificado. Qualquer outra explicação para a minha crucificação é falsa e totalmente incorreta. Vê como as duas energias são opostas, né? Ele trouxe a energia da consciência universal, que é o puro amor. E o pessoal estava usando a energia egóica, né? Ele foi crucificado. A gente está usando a energia egóica em oposição à energia amorosa. A gente vai ser crucificado, né? Fazendo uma analogia, então a gente escolhe, né? De que lado que a gente quer ficar. Se não tiver amor naquilo que a gente pensa, fala e faz, a gente está do lado oposto e vai sofrer as consequências, né? Está em conflito, né? Está em conflito com a lei da existência. Exatamente. Antes de minhas 6 semanas no deserto da Palestina, eu era um indivíduo ocioso que nada alcançava. Depois de minha iluminação, fui o único guardião dos segredos da criação e da criatividade. Minha iluminação está plenamente explicada na carta 1 e minha total percepção transcendente da verdade da existência em si, traçada no conjunto de minhas cartas. Estas são oferecidas livremente para todos os que tenham vontade e coragem de seguir o meu caminho crístico, que conduzirá finalmente à iluminação, à libertação do ego e à entrada no reino dos céus. A iluminação pode vir de várias maneiras. Pode vir como uma experiência de um clarão na mente, que imediatamente transforma a percepção de sua fonte de ser e a compreensão intelectual que você anteriormente tinha do mundo. A verdadeira iluminação é um influxo de consciência divina para a sua consciência humana, o qual você nunca perderá e que transformará permanentemente as suas atitudes para com o Criador e sua vida em geral. Ou então, através do estudo contínuo de minhas cartas, breves momentos de extraordinária compreensão, breves momentos de lampejos de luz entrarão em sua mente e mudarão sua visão interior ou limparão as lentes através das quais você vê o mundo e julga a validade de suas opiniões e crenças. Eu posso testemunhar isso aí. E como eu leio muitas cartas, né? E eu leio fazendo cruzamentos, né? Entre cartas, entre textos, eu costumo me deitar e levantar de madrugada e deitar ali de novo na minha cama e eu começo a ligar os pontos, os influxos, né? Os influxos de luz começam a pipocar na minha mente. Aí eu demoro a dormir de novo. Geralmente é 2 horas ali pensando, às vezes eu pego a carta, vou ler, faço as anotações e assim eu vou fazendo. E assim, e assim eu vou desenvolvendo ali a minha iluminação, Vai aprofundando a consciência. vou aprofundando. Isso é bom. Gradativamente, você se despojará das ilusões que antes o cegavam e perceberá que está alcançando domínio sobre sua mente e atos, adquirindo assim a integridade de cada aspecto de seu ser individual. Seguir o caminho de Cristo, exposto em minhas cartas, é um trabalho de tempo integral que conduz diretamente à liberação da ansiedade e do desejo. Estude minhas cartas e encontrará nelas minha presença e o meu amor. Muito bem.
Encerramos o texto complementar 1 e amanhã vamos para o 2. Certo? Bem, Apesar boa do, noite. apesar do atraso, completamos nossa 1 hora. Então, Gratidão à consciência divina, gratidão a todos vocês. Uma noite abençoada com muito amor. amém. Boa noite, gente. Até Boa amanhã. noite a Tchau. todos.